Hoje vamos falar sobre moluscos. O grupo é composto por Carmen, Clara, Danilo, Eduardo, Diego, eu, Ellen e Guilherme. Nesse trabalho, nós vamos falar sobre o que são os moluscos, suas classificações, como é constituído seu sistema respiratório, seu sistema digestório e excretor, sistema circulatório, sistema nervoso e sensorial, reprodução dos moluscos e algumas curiosidades mais específicas dos polvos. Bom dia, meu nome é Carmen e hoje eu vou falar um pouco sobre as características gerais dos moluscos. Os moluscos são animais invertebrados de corpo mole que, na sua maioria, apresentam conchas protetoras. Mas tem algumas espécies, como os polvos e as lesmas, que não apresentam conchas, e outras, como as lulas, que a concha é interna e reduzida. No geral, todos os moluscos apresentam simetria bilateral, são triblásticos, que apresentam três folhetos embrionários, são celomados, que é quando possui uma cavidade corporal revestida pelo mesoderme e é denominada de celoma, e são protostômios, que é quando o bastóporo origina a boca. A organização corporal dos moluscos envolve três partes básicas, que é o pé, que é uma estrutura que ajuda o animal a se movimentar, escavar e se fixar no substrato. A massa visceral, que é a região onde são localizados os órgãos internos do animal. E o manto, que por sua vez é uma dobra de tecido que recobre a massa visceral. Ele é responsável por produzir a concha nos moluscos que a possuem, e o manto também forma o que chamam de cavidade do manto, que é o local onde se abrem o sistema digestório, excretor, genital, e na cavidade do manto também que estão localizadas as brânquias. Agora sobre a classificação dos moluscos. Os moluscos são classificados em 7 classes, sendo a maior delas a classe dos gastrópodes. Ela é representada por caramujos aquáticos, caracóis e lesmas. Eles se destacam por possuírem uma única concha em espiral, apesar de nem todos apresentarem conchas, como é o caso da lesma. Outro fato é que apenas nessa classe são encontrados moluscos terrestres. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os moluscos bivalves. Bom, esses moluscos eles destacam-se pela presença de uma concha composta por duas valvas que ficam encaixadas de modo a envolver o corpo do animal. O fechamento dessa concha é determinado pela contração de músculos adutores. Bom, como representantes, temos os mariscos, as ostras e os mexilhões. Outra curiosidade também é que esses animais eles são encontrados tanto em água doce quanto em água salgada, e eles se alimentam por meio de filtração. Agora sobre os cefalópodes. Bom, nesse grupo existem espécies altamente especializadas e consideradas os moluscos mais ativos. Esses animais podem possuir conchas ou não. Eles destacam-se também pela presença de tentáculos que partem de sua cabeça. Para nadar, os cefalópodes lançam jatos de água que lhe garantem uma velocidade considerável. Como representantes, podemos citar a lula e o polvo. Bom, na classe Aplacófora, ela é composta por pequenos moluscos vermiformes que estão presentes normalmente nas águas mais profundas do oceano. Nos animais desse grupo, a cabeça é pouco desenvolvida e não há presença de olhos, nem tentáculos e nem conchas. Só apresenta somente escamas calcárias. A classe Monoplacofora, ela apresenta uma pequena quantidade de espécies que vivem em águas oceânicas profundas. Esses organismos apresentam uma concha única arredondada. Eles se movimentam através de um pé circular. A respiração é executada por 5 ou 6 pares de guelras, existentes de cada lado do corpo. A sua cabeça é reduzida e não possui olhos nem tentáculos. Ele possui também uma pequena cefalização, ou seja, ele obtém uma tendência a formar sistema nervoso, e uma rádula, que é uma espécie de uma língua que apresenta várias fileiras de dentes. Bom, agora sobre a Polypacofora, nessa classe encontramos como representante os quintons, que vivem exclusivamente em ambientes marinhos. Eles são caracterizados por serem revestidos por uma válvula com 8 partes sobrepostas na parte dorsal. Eles são desprovidos de tentáculos e têm a cabeça minúscula, desprovida de olhos.
A maioria vive em águas relativamente rasas e alimentam-se de algas. Bom, agora para finalizar, vamos falar da última classe, que é a Escafopoda, que nessa classe encontram-se os moluscos escavadores, que apresentam uma concha em formato de tubo cilíndrico, no qual ela é aberta nas duas extremidades. Bom, esses animais marinhos, eles vivem enterrados em fundos macios dos oceanos. Inclusive, eles são muito encontrados em praias também. O primeiro sistema do organismo dos moluscos que será apresentado é o sistema respiratório, que por sua vez pode variar de acordo com o ambiente, com o local onde esse animal vive. No caso dos moluscos aquáticos, eles respiram por quitinídeos, que são filamentos branquiais em forma de pente, bem semelhantes às brânquias dos peixes, que permitem com que eles vivam e respirem no ambiente aquático. Posteriormente, tem-se os moluscos do ambiente terrestre, que respiram através de uma cavidade no manto, que se encontra cheio de ar, e trabalha bem semelhante a um pulmão. Portanto, ela é chamada de respiração pulmonar e é feita somente pelos moluscos do ambiente terrestre. Por fim, mas não menos importante, tem-se ainda a respiração cutânea, que é feita através da epiderme do animal, onde ocorrem ali as trocas gasosas entre a corrente sanguínea e a água, fazendo a troca entre o gás carbônico e o oxigênio. Agora vamos falar sobre o sistema digestório e excretor dos moluscos. Primeiramente, temos que saber que o sistema digestório dos moluscos é um sistema completo, ou seja, é composto tanto por boca e ânus. Nos gastrópodes, o sistema digestório está distribuído por uma boca, e nessa boca temos uma estrutura bem especial, não só no gastrópode, mas também nos cefalópodes também, que é a presença da rádula. O que seria a rádula? É uma espécie de língua rapadora. Logo após temos a faringe, o papo, o estômago, onde o alimento é digerido, no intestino, onde há absorção de nutrientes, e o ânus. Ainda nos gastrópodes, temos o sistema excretor. Nele, temos a presença de netamefrídeos, que são responsáveis por retirar as secreções de cavidades e vasos sanguíneos. Esses netanefrídeos são conjuntos de tubos e na ponta dessa estrutura é parecida com um funil. Esse funil que é o responsável por retirar essas excreções. Quando a excreta dos gastrópodes é a ureia, diferente dos cefalópodes, que seriam a amônia. Nos cefalópodes, o sistema digestório é composto basicamente parecido com os dos gastrópodes, com algumas diferenças. Na boca, por exemplo, temos a mandíbula queratinosa, além da rádula. O é seguido pelo esôfago, o estômago, e aqui encontramos outra diferença, o seco gástrico, onde o alimento é digerido, passando pelo intestino e depois pelo ânus. Ainda nos cefalópodes, temos o sistema excretor, um pouco diferente dos gastrópodes, a presença de nefrídeos. Porém, esses nefrídeos estão aglutinados em um único local, formando uma espécie de rim primitivo. Os bivalves, diferente dos gastrópodes e cefalópodes, são animais que se alimentam de partículas microscópicas suspensas na água. Nele, a água entra pelo sifão inalante e é conduzida por cílios até as brânquias. Nas brânquias há a filtragem, por isso o bivalve também é conhecido como um animal filtrador. E os micro-organismos vão para a boca, passam por um sistema digestório e saem pelo ânus. A água que foi filtrada e separada dos micro-organismos sai pelo sifão exalante. Sistema circulatório dos moluscos.
O sistema circulatório dos músculos é de tipo aberto ou lacunar, onde o sangue é impulsionado por uma bomba, que nesse caso é o coração. Passa no interior de alguns vasos sanguíneos e chega até as lacunas, que são as hemocélies, que são encontradas entre os diversos tecidos, circulando lentamente nesse local, sob baixa pressão, levando nutrientes e oxigênio e recolhendo gás carbônico e os resíduos oriundos do metabolismo. A única exceção desse sistema são os cefalopódios, que possuem sistema circulatório fechado, exigindo alta pressão por se locomoverem muito rápido. O sistema sensorial dos gastrópodes é composto por gânglios. E o que seriam esses gânglios? Gânglios são acúmulos de células nervosas. E cada gânglio é conectado um ao outro por cordões nervosos. Esses gânglios estão distribuídos por todo o corpo dos gastrópodes, porém com uma concentração maior na cabeça. Desses glândulos saem nervos, e esses nervos estão conectados aos órgãos sensoriais. Esses captam informações do exterior e mandam para os órgãos interiores. Dependendo do que acontece no exterior, eles reagem de uma forma. O sistema sensorial dos cefalópodes também é ganglionar, porém a diferença dos gastrópodes seria o fato dele ter um acúmulo de glândulos na região da cabeça, denominando glândula cerebral. O glândula cerebral, por ter esse acúmulo de glândulos, passa informações muito mais rápidas, dando um movimento maior aos cefalópodes. Também é bom observar que nesse animal também há a presença de olhos. O sistema sensorial dos bivalves, assim como os cefalópodes e os gastrópodes, é um sistema ganglionar. Porém, eles são capazes de notar alterações à pressão e perceber toques. Por isso, como mecanismo de defesa, eles conseguem fechar rapidamente sua carapaça, se protegendo de outros animais. Bom, eu vou falar sobre a reprodução dos moluscos e ela é exclusivamente sexuada, né? Mas existem dois tipos de moluscos, são os moluscos dioicos, que são divididos entre fêmea e macho, os monóicos, que são moluscos hermafroditas, e sobre a fecundação dos moluscos, existem dois tipos também, a fecundação interna, que ela ocorre dentro do organismo do molusco, e a fecundação externa, que os gametas que são produzidos são lançados no ambiente, no caso na água, né? E o desenvolvimento dos gametas, eles se dividem em dois também, que são o direto e o indireto. E o direto não apresenta larva e o indireto o contrário. Agora eu vou falar sobre um tipo de molusco, que é os moluscos bivalves. Bom, eles são exclusivamente dioicos, ou seja, existe fêmea e o macho. A fecundação dos bivalves é externa, ou seja, o zigoto da fecundação se desenvolve uma larva. Essa larva chama larva trocófora, podendo gerar uma segunda larva, que é a larva veliges. E essa larva, o desenvolvimento por ser através de larvas, o desenvolvimento é indireto. Existem também os cefalópodes. Os cefalópodes são molúsculos dioicos, ou seja, existem cefalópodes fêmeas e cefalópodes machos. A fecundação dos cefalópodes são exclusivamente interna, ou seja, ocorrem dentro do organismo do molusco. E o desenvolvimento do zigoto é direto, por não apresentar larva. Agora eu vou falar sobre os gastrópodes, e os gastrópodes eles são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas, e a reprodução dos gastrópodes ocorre da seguinte maneira: eles possuem uma gônada, e essa gônada ela possui ovotestes, que no caso esses ovotestes produzem tanto os óvulos quanto os espermatozoides. E para acontecer a reprodução, dois gastrópodes precisarão encostar suas gônadas, introduzindo seu ovoteste masculino, que no caso produz o espermatozoide,
um vai introduzir no outro, ocorrendo assim uma fecundação cruzada. Além da fecundação cruzada, a fecundação dos gastrópodes ela é interna, ela ocorre dentro do organismo do molusco. E o desenvolvimento do zigoto, ele é direto. Meu nome é Clara e vou falar um pouquinho sobre as curiosidades sobre o reino animal. Bom, o animal que eu escolhi foi o polvo. Vou falar 3 exemplos sobre ele. 3 curiosidades. Eles são animais extremamente inteligentes e a maioria das suas células cerebrais está localizada nos seus tentáculos. Os polvos têm um sistema nervoso muito bem desenvolvido. O polvo médio tem cerca de 500 milhões de neurônios ou células cerebrais. Isso os põe na mesma classificação, categoria cerebral, digamos assim, que os mamíferos menores, como os cães, gatos, entre outros. Mas diferente de cães, por exemplo, ou seres humanos, ou outras espécies, a maioria dos neurônios do polvo não fica no cérebro, mas sim em seu tentáculo. Cada ventosa no braço de um polvo pode conter até 10 mil neurônios que desempenham funções como paladar e tato. Segundo exemplo, polvos gostam de brincar. Sim, e esse eu achei um tema espetacular. Depois de vários estudos, eu pude perceber com as situações anteriores que eu havia estudado, que polvos são criaturas extremamente brincadoras. Alguns animais em laboratório já foram observados se divertindo em seus tanques, com frascos compridos, vazios, objetos colocados ali propositalmente para eles se entreterem. Mas esse exemplo do polvo me intrigou bastante, porque ele estava lançando uma garrafa em direção à correnteza, que ia a bomba do seu tanque e a garrafa voltava para onde ele estava, e assim fazendo vários movimentos repetitivos, e isso me surpreendeu muito pelo fato da sua inteligência. O terceiro exemplo é a saudação mais comum entre os polvos, é um tapinha, assim, um tapinha como nós damos nos nossos colegas nas costas. Polvos em movimento. Às vezes são vistos atacando, entre aspas, com seus tentáculos outros polvos em suas tocas. Entretanto, o professor Stefan, doutor que estuda o comportamento desses animais, acredita que os ataques são na realidade interações parecidas com tapinhas, danos nas costas de conhecidos, e são uma forma de se reconhecerem e interagirem como sim um bando. Obrigada pela atenção.